Seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Mulher, Mulher Pod. Nessa temporada a gente tá falando sobre o climatério, perimenopausa e menopausa. E no episódio de hoje estamos aqui com a doutora Tatiana de Vidigal, que é médica otorrinolaringologista e médica do sono. Exato. Obrigada, Tati, de estar aqui. Imagina. Estava ansiosa por esse episódio, porque o sono, a privação do sono que a gente passa, né, nessa fase da vida, é uma das coisas que mais impactam a mulher. Então eu estava ansiosa por esse episódio. Mas Obrigada, meninas. Deixa eu começar perguntando. E você, está no climatério? Está na perimenopausa? Bom, meninas, eu acho que tá batendo na porta. Estão vindo aí realmente alguns sintomas, né? Que a gente começa a olhar com outros olhos. E alguns mais, outros menos. Uhum. Então eu tenho a névoa mental, aquele fog. Tem hora que você quer buscar uma palavra ou não e não vem. Uhum. Né? Então eu tô com 45 anos, vejo que tá mudando mesmo. Uhum. Mas eu ainda, como se eu estivesse assim, monitorando os meus sintomas. Sim. Ótimo. Né? Você tá prestando atenção em você. É isso. Você tá Fundamental. olhando pra você. Olhando. Que é uma parte muito importante que nós mulheres, a gente deixa de se olhar por muito tempo, né? Você é mãe, Sou. você trabalha, você faz cirurgias, Sim. então a sua vida é muito corrida. E eu acho muito interessante, muito bom que isso mostra uma maturidade. Eu acho que até um sinal ali do climatério, você está madura pra se olhar, Uhum. né? Perfeito. Porque não é só de coisas ruins. A gente fala do climatério, a gente só pensa em coisas ruins. A gente pensa no fim, a gente pensa, né, nos sintomas. Mas no episódio anterior a gente falou muito sobre isso. Sobre o amadurecimento e sobre o olhar que a gente acaba escolhendo nossas caixinhas. E a gente se coloca nesse olhar, né? Então você tá no seu próprio radar. Perfeito, é isso. Tem a irritabilidade, então acho que a gente sabe que com esse dia a dia da gente dar conta de tudo, de filho, trabalho, casa, marido. Uhum. Tem hora que dá umas explodidas que você fala, puxa, Exagerei. será que é só a correria do dia a dia, isso mesmo? Sim. Será que eu precisava ter feito tudo isso, gritado com meu filho? Uhum. Enfim, então acho que é isso. Acho que hoje em dia a gente tem muito conhecimento, né? O conhecimento está mais compartilhado, tá A mais fácil. A informação informação tá mais compartilhada. Então tá mais fácil da gente entender que realmente ainda não é a menopausa, não é o fim, Uhum. mas que tem coisinhas aí Está a acontecendo. Uhum. Isso sem dúvida alguma. Está a caminho desse processo. E na sua prática, assim, você atende bastante mulher nessa fase? Atento. Então, assim, a gente vê, ao longo da vida, a mulher vai mudando, né? Uhum. Então, assim, né, vocês como ginecologistas, vocês sabem muito mais do que eu. Desde da menarca, do ciclo reprodutivo. A mulher, quando entra na gestação, ela também dorme muito ruim, né? Então, a gente tem mulheres que… Seja despertares noturnos para ir ao banheiro mais vezes, para urinar. Uhum. Seja síndrome da perna inquieta, que a Uhum. baixa de ferro, elas começam a movimentar muito as pernas e não conseguem ficar paradas. Sim. Mas eu tenho visto muitos distúrbios do sono, sim, nessa faixa etária de 45, 55, Uhum. tá? Que a gente tem tanto a insônia quanto a apneia do sono. Uhum. São os dois distúrbios do sono mais prevalentes, junto com a privação do sono também, ou síndrome do sono insuficiente, que é hoje como a gente tem chamado a privação do sono. Mas a gente precisa falar de insônia e apneia do sono nessa mulher que tá nessa faixa etária aí de 45 a 55, porque ela fala que sempre dormiu bem e de repente não dorme mais. Uhum. Né? Então, o que está acontecendo nisso? Onde que a queda do estrógeno e da progesterona está agindo nesse sono? O que está acontecendo? Uhum. Então, a gente precisa, sim, fazer uma busca ativa. Porque muitas mulheres falam, não, eu menstruo todo mês, já fiz meu FSH, tá normal. Tá tudo certo, doutora. Sim. Não é climatério, não é menopausa. Uhum. Mas se a gente não fizer essa busca ativa e perguntar um pouco mais, tentar fazer uma comparação de 2 anos atrás, Uhum. né? Então, eu acho que é aí que a gente vai realmente descobrir o que tá acontecendo. Tá. Me explica um pouquinho, explica aqui pra todas as mulheres, pra todas as pessoas que estão assistindo, que hoje em dia o canal inicialmente era só pra mulheres, mas a gente já fez tanto conteúdo legal que é para os homens estarem presentes também. O que é a insônia e a apneia do sono? Vamos lá. A insônia é a dificuldade… Pode ter 3 tipos de insônia, tá? Tem a dificuldade de iniciar o sono, Uhum. que a gente chama de insônia inicial. A dificuldade de manter o sono. Então, são aquelas pessoas que começam a dormir rápido, mas acordam 2, 3 horas da manhã e têm dificuldade de voltar a dormir. E nós temos o despertar precoce.
tá? Pra gente caracterizar por a chamada insônia, tem que estar acontecendo 3 vezes na semana por 3 meses, tá? Ai, já me fiz um diagnóstico. Não, eu acho interessante classificar, porque às vezes a gente fala insônia, as pessoas só acham que é difícil dormir, que não consegue dormir. Não. Entendeu? Por isso que eu quis ressaltar exato. isso. Então a gente tem esses 3 tipos, a gente pode ter mais do que um. Tem gente que tem 2 tipos desses 3, né? De inicial, manutenção e o despertar precoce. Mas primeiro eu tento avaliar categorizar em qual deles, qual dessas 3 que a pessoa esteja passando. É muito mais prevalente na mulher do que no homem, tá? A insônia. Ela acontece em qualquer época da vida, mas a gente tá vendo que no climatério é muito mais… No climatério começa a ter 50%, 60%. Então, pelo menos metade das mulheres no climatério tem insônia. Olha que coisa. Tá? E desses 3 tipos, qual que você vê mais O frequente? de manutenção. Tá? Que é o que acorda no meio da noite. Que acorda no meio da noite. A queda da progesterona, gente, faz isso daí mesmo, tá? Não consegue manter o sono. E é o primeiro hormônio que começa a cair, né? Lá quando o ovário começa a ter dificuldade de produção hormonal, de ovular e de produzir a progesterona na segunda fase, vai dar essa insônia de manutenção. E também o nível de estresse e tal, e o pico, lá, o mini pico do cortisol lá das 3 da manhã. Perfeito, é isso aí. É exatamente É o isso. bendito às Não, 3 tem e gente que 5 da manhã. Doutora, Não, acordo todo dia às 3 da manhã. Você acha que é até meio cabalístico, meio místico esse Não, e esse- fala, em qualquer lugar que você perguntar, é isso. Aí entre 2h50, 3 da manhã. Eu tive uma fase terrível. Eu passei mais de um mês acordando todo dia, entre 2h30, 3 da manhã. 3h05, entendeu? E acordando. E aí teve um momento que 4 horas da manhã eu estava limpando a casa. Porque eu não conseguia mais voltar. E aí você entra um mês assim. Sim, Tá não dá. entrando no loop que não… Entra no loop. Não Então, tem, exatamente. 6 horas da manhã eu tava esperando abrir a academia. Ainda bem que existe a doutora Tati. Vamos lá. Além desse, você tava falando da insônia e Então, a assim, apneia. aí a gente também tem uma regrinha que a gente fala os 3 P's da insônia, né? Então tem o P de predisponente, o P de precipitante e o P de perpetuante. E aí, com a queda do hormônio, ele é precipitante. Tá? Então pode ser que você, né, tenha uma tendência genética. Tem gente que não, ninguém da minha família dorme. Minha avó não dorme, minha mãe não dorme, minha tia não dorme. Sim. A gente já falando isso, como se fosse a genética. E tem relação. Sim. Né? Esse é o predisponente. Né? Agora, tem o precipitante. Às vezes um luto, um divórcio, né, uma demissão no trabalho. Isso faz uma insônia aguda. Mas isso, se você não pode contornar e voltar a dormir novamente. Mas se você tiver os fatores perpetuantes, que aí o perpetuante é tomar café no final da tarde, o uso de celular na cama, né? Tem vários fatores. Hoje a gente Dormir com vê a TV ligada. a TV, você sabe que ela é menos pior? É. O pior é o celular, tablet e computador. Tudo que tá perto dos olhos emite uma luz azul que manda um recado pro nosso cérebro como se estivesse de dia. Sim. E não libera o nosso hormônio, que é o que vai induzir o sono, que é a melatonina. Sim. Né? Então isso é super importante. Então, o celular ele tem 2 problemas: essa luz azul e o engajamento que ele vai gerando antes de dormir. Né? A excitação. Eu não tenho TV no quarto, gente. Eu não tenho, meu quarto é super escuro Isso é bom. pra não entrar luz. Porque isso é uma coisa que me desperta. Não, sem dúvida. Então Agora, não tem tenho algumas TV. pessoas… O meu ar-condicionado do quarto, eu coloquei uma fita isolante luzinha. branca pra não ter luz, não ter luz. nada. Isso aí a gente fala da higiene do sono, começa no quarto. Então o quarto tem que estar adequado tanto do ponto de vista do colchão, do travesseiro, da temperatura, que a gente também pode falar aí relacionado com a parte hormonal. Qualquer luzinha. Tem gente que fala, às vezes eu vou num hotel, tem aquela luzinha. Eu tapo tudo, eu ponho meia em tudo quanto é lugar. Aquele como chama? Do sensor. Do sensor, eu tenho que tapar tudo. Então, exatamente. Então, a temperatura, o barulho da rua, que você falou, do motoboy. Então, são fatores que a gente precisa saber lidar com isso. Mas voltando na televisão, às vezes tem gente que fala assim, com a televisão começa a induzir o meu sono, eu coloco um timer de 15 minutos. Tá. Tudo bem, ele não é o pior, porque a televisão tá um pouco… Claro que hoje tem umas televisões gigantes Sim. também. Não, a TV é maior que o quarto. Exatamente, essa também me preocupa. Exato. Mas assim, eu não brigo com quem tá falando que tá dormindo com televisão. É claro que não é o ideal, tá bom?
ideal é que a gente realmente, à noite, seja um livro de papel. Eu falo livro de papel. Sim. Ou um Kindle. O Kindle não tem problema. Não, porque O ele tem Kindle, a luz. ele é reconhecido pela Academia Americana de Medicina do Sono. Ele pode ser usado antes de dormir. Mas é Ótima importante a dica. gente ter um ritual antes de Uhum. dormir, Uhum. né? Então, assim, e hoje quando a gente fala que todo adulto tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. Isso é um pouquinho individual de cada pessoa. Tô pecando. Mas eu gosto de fazer uma meta com meus pacientes. Qual que é o horário que você gostaria de dormir e de acordar? Uhum. E a gente vai chegando, por exemplo, de 11 às 6. Tá, a gente tá cobrindo aí 7 horas de sono. Só que não adianta, até às 11 você tá totalmente ligada, a casa ligada, o celular, resolvendo mil coisas, trabalhando, computador. Não, 1 hora antes já precisa fazer ir te desligando. Que é o ritual do sono que a gente chama. Uhum. E aí eu pergunto para os pacientes, o que te desliga? Muitas vezes as pessoas não sabem me responder. Uhum. Não sabe, porque hoje, com essa sociedade 24/7, que tá tudo tão ligado, tudo tão aceso, Uhum. tá tudo tão assim no automático, que quando. Não sei o que me desliga. Então a gente precisa começar a perceber, né? Às vezes é um exercício de respiração, um pranayama, uma meditação, às vezes escutar um podcast. Uhum. Enfim, a gente vai tentando identificar o que realmente leva a induzir o sono de uma maneira mais tranquila. Uhum. Mas precisa fazer esse ritualzinho antes de dormir. Uhum. Perfeito. Ótimo. E da apneia, que você tava falando isso que que eu ia tinha falar. Apneia, o apneia. que acontece? A apneia, ela também é uma doença, gente, que pode acontecer em qualquer faixa etária, tá? Uhum. Desde a infância, na adolescência, no adulto jovem, no homem, na mulher, no idoso, em qualquer idade pode ter apneia. A apneia são interrupções da respiração que acontecem quando a gente dorme, né? Que a gente não sabe que tem. Uhum. A gente não sabe que ronca, tá? A gente não sabe. Muitas vezes o ronco ou é visto por quem tá dormindo ao lado, né? Ou, né? Ou você dá aquela acordadinha. Exatamente. Às vezes você tem um ronco ressuscitativo, que a gente chama, assim, que você até escuta, você acha que tá roncando. Hoje tem uns aplicativos de celular que nos ajudam para quem dorme sozinho. Uhum. Porque quando eu pergunto, porque o ronco, ele é um sinal de alerta, tá? Uhum. Roncar não é normal Uhum. em nenhuma faixa etária. Na criança não é bonitinho, tem, meu filho ronca. Não, não é bonitinho. Roncar mostra um bloqueio da respiração, que pode ser desde o nariz, desde a garganta, desde alterações esqueléticas de maxila e de mandíbula, e precisa ser avaliado, porque o ronco, ele pode ser um sinal de uma doença mais grave, que é essa apneia do sono. A apneia do sono é uma doença muito prevalente. Foi feito um estudo aqui em São Paulo que 32% da população adulta de São Paulo tem apneia do sono. Então, gente, a cada 10 pessoas, 3 têm apneia. E é muito subdiagnosticado. Uhum. Tá? As pessoas não sabem que tem, mas estão acordando cansadas, parecendo que dormiu e não descansou, com perda de memória, de concentração, dormindo no volante. Hoje a gente fala tanto em alta performance, não tá tendo aquela produtividade de que gostaria. Uhum. Então, até se confunde muito aí com sintomas da menopausa. Sim. Tá? Então, por isso, do climatério, né? Falando assim melhor. Então, às vezes a gente precisa identificar o que é cansaço, o que é sonolência. Sim. A apneia leva mais à sonolência. Então, fala assim, se você puder cochilar e agora você dorme? Sim, eu durmo. Então, isso é sono, isso é sonolência. Uhum. Diferença da mulher que tá muito fadigada, ela é cansada. Uhum. Ela tá cansada, mas ela não dorme. Se ela tiver uma oportunidade de cochilo, ela não vai dormir. Sim. Ela só vai dormir na hora que chegar à noite, que for o horário de dormir. É Exato. bom, é interessante essa diferença. Porque quando você foi falando, eu fui fazendo Você também autodiagnóstico. é um diagnóstico. Gente, a gente faz o tempo todo. Eu só ronco quando eu tô muito cansada, quando eu acho que eu tomei um vinhozinho a mais. Isso. É nessas fases. Ou quando eu tô doente. Não é isso? Perfeito. São as 3 perfeito. vezes que a pessoa. Doente gripada, né? Nariz gripada. congestionado, a gente Sim. abre mais a boca. E que é o permitido roncar. Nessas situações eu me permito roncar. Mas, aí você foi falando e eu fui fazendo um autodiagnóstico. Acho que eu preciso marcar uma consulta. Eu também, já ela meninas. falando, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um despertar. Pode ser. Mas eu nunca fui de dormir 9 horas. Se eu dormir 10 horas, vai ser porque eu tomei alguma coisa. Ou teve algum evento muito diferente. E eu acordo até com dor de cabeça. Mas tudo bem. Com 6 horas, eu já tô bem. Tá. Só que, Tem que ser né, 6 a horas gente de sabe qualidade. a gente sabe que não é saudável dormir tão pouco. Então, eu me obrigo a pelo menos ficar deitada e repousar. Até porque hoje em dia, né, 40 a mais, eu sinto uma necessidade de repouso físico um pouco mais longo. Então, mas eu tenho a minha rotina do sono. À noite é abajur, eu não tenho
né, TV no quarto, tal. Eu gosto de livro de papel. Isso. Então, o meu Adoro. celular fica no mudo, meu WhatsApp fica no mudo. Pra me ligar, tem que ser ligação Eu mesmo. também. Então, eu já Os aviso os pacientes sabem que pacientes. tem que me ligar. Se é urgência, isso. me Se liga. mandar é mensagem, eu ótimo. não. A partir das 9 da noite, 9:30 da noite, eu já não vejo mais. É Também. só se me ligar. Então, eu falo, se tá me mandando mensagem, eu entendo que não é urgente. Né? Se for urgência, me liga, óbvio. Perfeito. Tá? Mas aí, realmente, dura menos, né? É. Aí, daí, das Ai, 4, nem fala. 5 da manhã, eu já desperto naturalmente. Mas eu sempre fui de acordar cedo, desde criança. 6 horas Eu da manhã, eu já também, tava mas eu acordada. durmo mais cedo. 9:30 eu já tô dormindo. Mas aí 9, vocês 9:30. estão. Tá, aí Também, tem o 9, 9:30 já tô matutino e o dormindo. vespertino, né? Sim. Então, o matutino é aquele que gosta de acordar cedo e dorme cedo pra acordar cedo. Isso. Tá? Então, tem gente que quer dormir às 9 e acordar às 5. Uhum. Agora tem os vespertinos, né? Que quer dormir tarde e acordar Uhum. tarde. Uhum. Um problema, por exemplo, é os adolescentes, que eles querem dormir tarde Aham. e tem que acordar cedo pra ir pra escola. Sim. Então, é isso que é um problema. Com o passar dos anos, a gente vai diminuindo a quantidade aí de sono. Então, o Uhum. idoso, ele precisa de menos horas de sono pra ficar bem. Uhum. O que a gente não gosta de jeito nenhum é menos de 6 horas de sono. Então, hoje, realmente, os estudos mostram que menos de 6 horas aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance de diabetes, do controle da glicemia. Então, tudo é pior em quem dorme 6. Perfeito. O ideal é 7. Uhum. Tá? Uhum. Então, às vezes eu falo, vamos buscar essa 7ª hora pra ver como é que você fica. Vamos experimentar. Uhum. Às vezes, mas a maioria da população é intermediário, não é nem matutino nem vespertino. Uhum. E pra gente descobrir qual que é o nosso ritmo biológico, é melhor às vezes no final de semana ou nas férias, quando você não tem compromissos Obrigação. sociais no dia seguinte, que você não tem que levar a filha na escola. Então, pra gente tentar entender qual que é o horário que o seu ritmo biológico interno realmente precisa e qual quantidade. Uhum. O dormidor curto, ele é muito raro. Tá? A gente tem visto, aqui em São Paulo principalmente, as pessoas acordam muito cedo para trabalhar, elas fazem uma privação de sono. Agora, o dormidor curto verdadeiro, aquele que precisa de 5 horas de sono para ficar bem, essa pessoa é muito rara. Uhum. Uhum. Já o dormidor longo é um pouquinho mais frequente, mas também a gente não gosta disso de dormir mais do que 9, 10 horas, não. Então, vamos tentar sempre ficar em 7, 9 horas de sono. Eu tento buscar essa hora a mais. É isso. Pra mim, 6 horas tá suficiente. Mas você tenta E buscar a eu hora tento mais. buscar essa Não, pra mim 7ª são hora. 8 horas. Eu tenho que dormir 8 horas. E eu acordo 8 horas depois da hora que eu vou dormir. Então, pra mim, isso é importante. Mas eu acordo sempre, tipo, 6 da manhã. Então, começa a ficar tarde, eu já começo a ficar ansiosa. Tipo, nossa, eu vou dormir tarde, vou ter que acordar, eu quero descansar, não vou conseguir minha hora de sono. E isso também não ajuda nada antes de dormir, porque né? piora, né? Mas, Isso. assim, quando a gente fala pra paciente, você precisa dormir mais. E essa questão, nesse mundo de hoje, a gente, né, buscando performance, tá? Eu tenho atendido pacientes jovens dormindo 5, 6 horas. Exato. Nem ovula. Então, pra ter filho, exato. né? Não, a infertilidade está relacionada até com a apneia do sono. Então, só voltando um pouquinho na apneia. Sim. Então, assim, o homem, na 4ª, 5ª década de vida, começa a ter uma flacidez aqui dos músculos da garganta e ter mais ronco que a apneia. Uhum. E a mulher se iguala ao homem no climatério. Sim. Olha. Tá? Então, assim, antes é muito diferente a quantidade. E a mulher vai por volta de 55 anos, a prevalência de apneia do sono é igual. Seja pelo aumento de peso, que é um grande fator de risco. E que aí no climatério é mais dificuldade de perda de peso. E principalmente o acúmulo de gordura aqui na região do pescoço e na língua. Tá? Não sei se você sabe, a língua engorda. Não sabia. Também não sabia. Meu Deus, engorda. Muita gente não sabe, mas quando a gente engorda, Aí a língua ela engorda. fecha ali. Ela fecha a garganta por trás. Que coisa. Então tem um acúmulo de gordura, principalmente na região posterior, lá atrás da língua, que é onde que às fecha vezes a não dá nem garganta. pra ver. Quando relaxa. E aí, o que acontece também com a queda do estrógeno e progesterona? Diminui o tônus. Fica mais fácil de fechar a garganta. Ainda se tem uma língua grande fechando, tudo piora. Então, é uma mulher que começa a roncar. E aí, ela começa a fragmentar o sono também. Então, gente, é como se tivesse 2 causas para essa fragmentação do sono. E não é só na mulher que ganha peso, não. Na mulher magra também pode acontecer. Então, com a idade de ter essa diminuição do tônus e a facilidade que a gente tem de fechar mais a garganta repetidamente durante a noite. Isso aí, essa apneia do sono. E a gente tem diversos tipos de tratamento para apneia, né? Desde a perda do peso, que é super importante. Então, agora, recentemente, saiu até que a tirzepatida, né? O Mounjaro é um tratamento para a apneia obstrutiva do sono. Mas nos pacientes que têm
obesidade. Sim. Né? Porque agora chega lá umas mulheres magras, vim aqui pra tratar a apneia com Monjaro. Não, esquece. Sim. Você teria que ter aumento de peso. A gente tem cirurgias que podem ser feitas, que é o meu dia a dia, de cirurgia de nariz, de garganta. Tem cirurgias esqueléticas, quando tem aquele queixinho pra trás, o céu da boca muito estreito. A gente tem fonoterapia, que é um tratamento maravilhoso para as mulheres nessa faixa etária. Porque são exercícios de fortalecimento. É como se fosse uma ginástica, tá? Uma musculação da parte… São fonoaudiólogas especialistas nessa parte de ronco, de apneia, do sono. Em que elas fazem esse fortalecimento dos músculos. Elas mudam o posicionamento da língua. Que a língua é realmente um grande vilão. Elas mudam… É como se emagrecesse a língua. Do mesmo jeito que a língua emagrece. Ela fica, né? A gente tem que fazer uma postura mais alta da língua pra abrir a via aérea. Tem placas de posicionamento da mandíbula pra frente, que abre a via aérea. Tem um CPAP. Posição, terapia posicional, de dormir mais de lado e não de barriga pra cima. Tratamento de refluxo. Enfim, a gente tem uma infinidade de tratamentos. E a reposição hormonal. Reposição hormonal. Porque é importante colocar tudo isso, porque assim, constantemente a gente recebe no consultório pacientes falando que tá muito cansado. E já buscando, é porque eu queria… A minha amiga tá tomando testosterona, fala que é bom, e eu tô muito cansada e eu preciso da testosterona. Mas uma paciente que dorme mal, cronicamente, e que piora nessa fase. Isso. Gente, nenhum hormônio vai curar isso. Nada. Isso, perfeito. Nada. Então a gente não pode olhar só pro hormônio, a gente tem que olhar para esses outros fatores. Sim. Né? A maioria dos estudos que a gente vê, pelo menos na área de sono, é tudo feito em homem. Sim, não é só na área do sono, meu amor. Até na área do climatério, os estudos são muito pouco. São muito pouco. Então é como se… Gente, é outra doença. É outra doença que acontece com a mulher. Esses distúrbios do sono que acontecem com a mulher é outra. Então também não adianta a gente… transpor o que acontece com o homem e ser exatamente o que acontece com a mulher. Sim. E a apneia é um fator de risco independente para obesidade, para hipertensão, para doença cardiovascular. Perfeito. Ela tem muitas doenças cardiovasculares associadas, como infarto, AVC, a arritmia, a hipertensão arterial resistente a vários medicamentos. Então a gente precisa olhar com muito cuidado isso. A hiperfagia, né? Porque não dorme bem, não descansa, daí fica muito cansado. Então o cérebro… tenta compensar com energia, comendo mais e comendo mais doce. Exato. Porque tá descansado, não tá descansado. Né? É como se fosse um mecanismo de recompensa, né? Você dormiu mal, no dia seguinte eu não quero comer uma saladinha, uma maçã. Sim. Exato, um grelhado. Grelhado dá trabalho, acho que na época que a gente dava plantão, a gente sabe que quando a gente dava plantão, no dia seguinte, você quer comer um brigadeiro. Exato, você quer ali uma coisa. Aí você vai procurando carboidrato. O açúcar. Aí ganha mais peso, tem mais apneia do sono, fica pior. Gente, é um ciclo vicioso, não tem jeito. E a mudança também da gordura que vai acumulando de uma forma diferente. E tudo é mais difícil. A manutenção da massa magra. Sim. Ai, como fica tudo mais difícil. Mas tem solução, né, tem gente? Solução, tem tratamento solução pra tudo. Eu acho. E eu acho interessante, assim, que… né, gente, eu tô ficando chata e repetitiva sobre isso. Que mais um episódio a gente fala da importância do exercício físico, né? Não, agora até exercício de língua. Vamos incluir na lista. Tem que malhar braço, tem que fortalecer coluna, quadríceps pra viver mais. No Instagram agora que fica… Isso aí. Vamos fazer exercícios. Exatamente, gente, tem. Por quê? Porque melhora a musculatura. E também eu queria saber o impacto, não só a própria alimentação, né? O peso, que você já falou, da gordura do pescoço, tudo. E eu acho que também existem os alimentos quando você tem que… Pra você dormir melhor, você tem que pensar no seu jantar também. Né? Não é bom assim dormir de barriga vazia. Né? Tem que ter uma refeição mais leve mesmo. Mas à noite, gente, o nosso corpo não tá parado. Ele tá fazendo digestão, tá mandando oxigênio para todos os órgãos. Então, ele tá trabalhando, né? Ele tá muito ativo. Mas se você come uma feijoada antes de dormir, imagina o tanto… Você vai ter pesadelo. Por isso que quando a gente come uma feijoada sábado à tarde, dá aquele dá vontade de dormir. Né? Então, enfim, você vai ter um sono mais pesado, mas um sono que não… E aí você vai ter que ainda fazer a digestão. Então não tá na hora, eu falo assim, não tá na hora de fazer a digestão. E tem uma condição que também fragmenta muito a noite de sono, que é o refluxo faringolaríngeo. Então se você come uma pimenta, refrigerante, tudo que gasificado, né? Uma refeição muito pesada. Muitos condimentos, o álcool e muito líquido. Então a gente também não gosta de levar garrafinha de água pro quarto. Também não é uma boa.
Mas a minha boca fica seca agora porque eu acho que eu ronco. Será que você respira bem pelo nariz? Gente, o nariz é importante, hein? Principalmente em São Paulo, que a gente tem poluição, mudança de clima. A entrada do fluxo aéreo começa pelo nariz. Eu durmo de boca fechada, mas eu confesso pra você que quando eu durmo assim, de boca aberta, de babá, eu falo, nossa, que delícia dormir bem. É verdade isso? É coisa da minha cabeça? Coisa da sua cabeça. Não é igual você dormir de babá. Não, é super raro. Eu tenho que estar muito cansada. Mas às vezes acontece. E também, assim, geralmente, assim, é quando é um cochilo. Né? Porque eu não sou muito de cochilar. Então, se eu cochilo é porque realmente eu tô muito cansada. E aí, eu acho que é um sono assim, nossa, descansei porque eu dormi até de boca aberta. Não. A gente tem que avaliar isso direitinho. Mas os cochilos… Talvez esses cochilos eu estou roncando sem saber. Sem saber. E os cochilos, gente, é algo importante da gente falar também. Porque se for aquele cochilo após o almoço, 20 minutinhos, aquela famosa cesta espanhola, tudo bem, tá? Mas o problema é que as pessoas chegam, às vezes, no final da tarde… 6, 7 horas, vai ver uma televisão, uma série. Às vezes, antes era o Jornal Nacional, novela, né? Ou isso também. E aí, dorme no sofá. Isso é ruim, tá? Então, assim, não é indicado. Porque aí você vai ter um sono profundo, que não tá na hora de você ter aquele sono profundo. Na hora que você for pra cama, não, vai ser o sono leve, superficial. O sono que não é reparador. Aquele sono que dá energia no dia seguinte. Então, é importante não ter esses cochilos. Começou a ter sono, vai pra cama. Tá? E também não é ir pra cama sem sono. Né? Então também tem gente que eu quero dormir. Aí é ansiedade antecipatória. Tem até um nome. Tem o nome. E isso acontece muito nas mulheres também. Por isso que é importante a rotina do sono. Perfeito. Porque se você tem rotina do sono, você já não vai ter ansiedade, porque aquilo faz parte da sua rotina. Eu vou pra cama sem sono. Mas eu vou pra cama para a minha rotina. Que é abajur. Então tudo bem. Então é o abajur, a leitura e eu embalo rápido. Que bom. Você descansa o corpo. Exatamente. Você tá mostrando pro seu cérebro. É o que eu te perguntei, é o que te desliga. Sim. Então você já entendeu o que te desliga, é fácil de você começar a dormir. Né? Mas tem gente que quer deitar 9 horas da noite e fica lá tentando dormir, fritando. E aí começa a ter essa ansiedade, eu não tô dormindo. Ou acorda também no meio da noite e começa a ter aqueles pensamentos ruminativos que a gente fala. Aí começa a fazer lista, começa a pensar. E aí, gente, é um grande problema que você desenvolve o hiperalerta. É a pessoa que tá sempre alerta e aí despertou, ligou o cérebro e tem dificuldade para voltar a dormir. Então, desenvolver esse hiperalerta é um problema que é o mais difícil da gente tirar, né? Hoje, o principal tratamento para insônia é um tipo de terapia. A terapia cognitiva comportamental para insônia, TCCI, que é feita com psicóloga do sono. Tá? Então, a gente tem essas psicólogas que nos ajudam muito. Porque muita gente quer remédio. Né? Quero comprimido pra dormir. Era uma outra coisa que eu quero chegar lá. Não é? Então, eu quero chegar lá. Exato. A gente pega pacientes, que eu falo que é o ciclo Elvis Presley, assim, né? Então, se dopa pra dormir. Perfeito. E aí, depois tem um ranço da medicação, fica exausta. E aí, vai no energético, café, estimulantes. E se droga pra acordar. Pra acordar. Exato. É um pra dormir, um pra acordar. É um super coffee de manhã, vem Vance de manhã. É isso que eu ia falar, paciente energético no meio da tarde, com um cafezinho de 1 em 1 hora. Paciente buscando e performance. E à noite eu não durmo. Não durmo. Aí eu quero um remédio pra dormir. Não, eu falei, não, mas a gente vai pra terapia. Não, doutora, eu não tenho tempo pra terapia, eu já faço, minha psicóloga, não tenho. Eu falei assim, então, olha, eu só vou te dar a receita do medicamento depois que a psicóloga me ligar que você entrou em contato com ela. Que é muito importante, tirar crenças, né? A gente tem crenças limitantes, crenças disfuncionais, que acham que você não vai voltar a dormir. E vai entrando nesse estágio, essa ansiedade, que é comum também na mulher, no climatério. Ansiedade, depressão. E aí, com essa questão mental, se a gente não cortar esse ciclo, ela não consegue voltar mesmo a dormir. É muito comum, eu durmo até 2h30, 3 horas. Depois eu não durmo mais, meu sono fica fragmentado, 5 horas eu levanto da cama. E com que disposição que você levanta da cama pra começar seu dia? Exato. Né? Aí, quantos energéticos você toma durante o dia? E vai ficando nisso. Então, assim, hoje a gente tem medicamentos, não que a gente não use medicamentos, mas eu falo com o meu paciente que eu tenho um contrato com ele. Vai ter um período que ele vai usar medicamento, mas o objetivo é ele dormir sem medicamento. E dá pra fazer isso. Então, tem fases da vida, né? Então, assim, eu tenho um paciente que ele já teve uma dependência importante de vários medicamentos. A gente foi tirando. Homem com insônia, que acontece também. Não é tão frequente. Aí o pai dele faleceu.
Nossa, ele entrou Sim. novamente numa insônia. Eu falei, tudo bem. Você já sabe como é dormir bem sem remédio. A gente vai voltar. Uhum. Então, voltamos com alguma coisa de medicação, voltamos com a terapia. Porque agora ele já sabe qual que é o caminho. Uhum. Então, quando ele sabe qual que é o caminho, ele sabe como voltar a dormir sem ter essa questão ruminativa e de ficar achando que não vai voltar e que tem compromisso no dia seguinte. Uhum. Então, assim, é bem preocupante, assim, a gente deixar esse hiperalerta acontecer. Sim. Eu achei muito interessante Não, tudo interessante, mas tem duas coisas que me chamaram muito mais atenção, que eu acho que a gente precisa fazer uma pausa e refletir e repetir sobre isso. Porque hoje a gente vê, a gente bate muito, né, na medicina de verdade. E tem muitos médicos que é muito mais fácil passar o remédio. Muito, É muito mais fácil dar o remedinho. muito. E aí, os pacientes, eles são educados para isso. Eles já querem chegar lá e tomar o remedinho. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão aqui. Por quê? Porque a gente sabe que dentro lá do nosso consultório, da nossa 1 hora e meia de consulta, a gente tem que quebrar muitas crenças. E o intuito é a gente espalhar essa informação. Se você tem essa dificuldade, se você tem algum distúrbio do sono, não é só o remédio que vai fazer. O remédio, ele é coadjuvante, ele ajuda também. Mas você não precisa só sair com uma medicação, principalmente porque eles recebem essa receita da medicação. E aí, eles não sabem nem quando parar, nem como fazer desmame. Ou se tem que parar, ou se vai parar algum dia, se vai tomar pro resto da vida. Então, saber que existe essa terapia do sono, né? Essa psicoterapia que é super importante. Porque não é só tomar um remédio. Não é. Porque a gente vê um bando de gente ali só tomando remédio. Aí vai nesse, aí esse daqui não vai me passar medicação, então eu vou naquele. Perfeito. É importante. E a questão da apneia é quebrar o tabu de usar, né, o CPAP quando tem indicação. Quando necessário. Eu tenho um paciente que tem indicação de usar o CPAP, não usa. Tem o CPAP. Tem vergonha do marido. E usa de vez em quando, né? Ou não faz o ajuste, né? Isso. E aí quer se dopar pra dormir. E que na verdade só vai piorar. Não, gente, é um problema. Então, eu falo que é o trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer, desde não ficar só repetindo receita dos pacientes. É muito comum. Repete essa receita aqui pra mim, renovar. E não é isso. Então, não é por aí. Então, meus pacientes, eles sabem disso. Que se eu passo medicamento, eu vou tirar. Né? E essa parte aí é um trabalho educacional que a gente precisa fazer. Então, até que ponto que o homem pode usar CPAP e a mulher não? Por que não? Né? Hoje as máscaras estão super fáceis de adaptar, os aparelhos silenciosos. E é o fato de você acordar com aquela disposição, com aquela energia de que a gente realmente precisa. Exato. Porque eu acho que vocês devem ver isso. Vocês fazem reposição hormonal, em algumas melhoram muito. Outras não melhoram tanto. Será que essas que não melhoram tanto não devem ter apneia do sono? Que é uma doença, digamos que silenciosa. Ela até faz barulho do ronco, não é tão silenciosa assim. Mas ela impacta muito aí no sono fragmentado. Então já tem os fogachos, né? Esse calor excessivo, essa sudorese. Que já causa esse micro despertar. E se ainda tiver a apneia, que também causa microdespertar, a gente tá com vários fatores. Vários fatores. Aí o nariz ruim também faz esse microdespertar. O refluxo, o bruxismo do sono. Ai, nem me fale. O bruxismo tá super frequente. Pós-pandemia, a quantidade de bruxismo e refluxo que eu trato. Não, que essa fragmentação aí do sono. Né? Então a gente precisa olhar pra tudo, em todas as frentes, de tudo que pode estar fragmentando aí o sono. E a apneia é um grande fragmentador do sono. A gente leva para o sono leve, superficial. Quando você começa a aprofundar no sono, tem algo que te desperta, microdespertares. Você volta a dormir e você vai ficando com aquele sono todo serrilhado, que é o sono realmente fragmentado. E muitas vezes não consciente, né? Você não chega Não. Não nível de consciência, né? A gente não tem nível de consciência desses microdespertares. É a consequência diurna. É como você acorda. É como você tá… A chance de você cochilar numa sala de espera de um consultório, né? Que eu abro a sala do meu consultório, às vezes tem lá um roncando, um babando. Muitos sonolentos, né? Pessoas que confessam que bateram o carro dirigindo. Então, assim, é uma questão muito importante que a gente precisa ser olhada. Sim, e às vezes são coisas multifatoriais, né, ali. Perfeito. Então, o paciente tem apneia do sono anatomicamente, ou por sobrepeso, ou porque piora. Aí nessa fase, com a queda hormonal, também vai ter os despertares, conscientes ou não, porque a onda de calor muitas vezes é consciente. Pelo contrário, assim, pra mim, pelo menos, a onda de calor, e também isso é descrito em livro, né?
o cérebro desperta e vem a onda de calor. Perfeito. Mas é assim, na sequência, né? Fica assim, acordei sem sono, do nada. É. Você toma consciência que você tá acordado e aí vem a onda de calor. Então, quando essas coisas se somam, aí realmente o resultado é muito ruim. E com a paciente já tem um perfil ansioso. E aí, muitas vezes, um dos sintomas é piora do humor. Aí ela recebe, óbvio, um antidepressivo, um ansiolítico ali. Aí você falou da síndrome das pernas inquietas, que é uma coisa que quase ninguém fala. E, gente, perturba o sono. Total. É uma coisa muito Do perturbadora. coleguinha do lado também. E você falou da gestação também. Também. É altíssima a incidência de Altíssima. síndrome de pernas inquietas em gestantes, né? É porque tem muita relação com o metabolismo do ferro, da ferritina. Então, quando tem essa depressão, então acontece. Então, são pessoas que às vezes no final do dia já começa a sentir uma cãibra, um desconforto na perna, que precisa andar e começa a mexer muito. Então, tem o movimento periódico da perna, que é o que acontece quando dorme, né? E tem a síndrome da perna inquieta, que é essa manifestação de um incômodo. Enfim, gente, pode acontecer diversas situações. Na medicina do sono, nós temos 80 distúrbios do sono. Nossa. Não Tem, sabia. por exemplo, Gente, é tipo pele, né? Tem não sei quantos. Temos. Por exemplo, próprios pesadelos. As parassonias, que a gente chama, que né, às vezes é um sonambulismo, mas que tem uma grande colega, que ela é médica do sono também, que ela entrou, ela não sabia que ela estava no climatério. Ela começou a ter pesadelo, ia sonhar com todo mundo da família dela que tinha morrido. Desastre, né? Desastres e aquilo, e começou a ficar depressiva. Até ela entender que aquilo era o climatério. Olha que coisa. E agora, com a reposição aí de estrógeno, da progesterona, melhorou todo, acabaram os pesadelos. Então, isso a gente vê também, que acaba fragmentando aí a noite a de sono. gestação tem muito isso também, né? Os pesadelos. E é sempre catastróficos. Sim, Né? sonhos vívidos, né? Como se você estivesse vivenciando aqueles sonhos. E não é que bonitinho você vê o seu bebê andando nas nuvens. Não, é tipo, nossa, fui pra maternidade sem roupa, sei lá. Né? Aliás, falar em sonhos vívidos, a melatonina pode dar isso, né? Pode, tá, gente? Hoje em dia, assim, o uso da melatonina Tá uma também coisa tem feito Você pega indiscriminada. ali, é que nem de pirona ali, ó. E também a paciente acha que assim, então se ela aumentar a dose, vai Não, resolver. não, E aí, exatamente. chega pacientes Tem tomando várias doses questões. altíssimas. Doses Né? altíssimas. Ou então, de melatoninas não confiáveis. E que tem até vários medicamentos juntos. Pode ter até benzodiazepínico e melatoninas. Então, assim, é um problema. Sim. E aí, já cheguei, já tentei de tudo. Já tentei de tudo, já tomei melatonina. Ou demonizando isso aqui, a melatonina. Demonizando a melatonina. Então, ela tem que ser muito bem usada. Tem indicação para melatonina, né? Desde o distúrbio de ritmo circadiano, nos trabalhadores de turno, enfermeiras de hospitais, pessoas que precisam realmente 12/36, a melatonina ajuda muito. O jet lag, quando vai, né, para países aí do leste, principalmente. Autismo. O idoso que tem uma redução, tá, da melatonina. Agora, com a queda do estrógeno, também diminui a melatonina. Então, o estrógeno também ele é envolvido na regulação da melatonina. E a gente vê que também é um dos fatores que a mulher começa a dormir mal. Então, para suplementar a melatonina exógena, tem que ter critério. Eu uso no meu dia a dia, mas com muito critério, em associação com um ou outro medicamento, mas não é fórmula mágica, não. Tomei melatonina e tô dormindo de jeito nenhum. E a gente tem a nossa melatonina, a gente produz, que é com pouca luz à noite. Atividade física nos ajuda muito. Atividade física, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de não ser muito à noite. Eu ia perguntar isso agora. Difícil, né? É difícil. Porque tem gente que só fala… Só consegue, só tem tempo à noite. Só consigo à noite. Então eu falo, então faz. É melhor fazer do que não fazer. Mas aí também, quando sai da academia, aí já manda aquele açaí com guaraná, com não sei o quê. Pré-treino. E o pré-treino de cafeína? Eu canso meu corpo, mas ainda não durmo. Também tá estimulando do outro jeito. O que acontece hoje, a gente tá olhando muito pra temperatura corporal. Então, qual a atividade física? A gente aumenta a temperatura corporal. E à noite, a gente precisa reduzir a temperatura corporal pra induzir ao sono. Né? Então, assim, o pico da temperatura reduzida à noite é por volta de 3, 4 horas da manhã, que é quando começa a subir o cortisol. Então, caiu um, começa a subir o outro. Que às vezes muita mulher acorda nesse período. E aí elas deixam, às vezes, o quarto com ar-condicionado geladíssimo. Aí, 3 horas da manhã, tá com o pico da temperatura baixa. Aí começa a acordar com um pouco de suada, com o ar esfriando, gelando o corpo, pijama molhado. Ai,
Tudo errado. Ela já fica pensando, não, eu não quero que aconteça aquilo de novo. E vai gerando essa ansiedade da hora de dormir. Sim. Vai virando uma privação de sono a longo prazo. E se a gente não interromper esse ciclo, gente, os malefícios são enormes. Qual que é a temperatura ideal do quarto, assim, pra… Uma faixa ali pro dormir, né? Tem que ser por volta de 18, 19 graus, tá? Mas tem frio. Então assim, mas a maioria prefere uns 21. Isso. Tá, com 21 graus. Mas assim, quanto mais baixa a temperatura, eles falam que é melhor. Tá? Pois Gente, mas às vezes pode ser muito frio. Mas vamos colocar 21 graus. 21 graus. Eu acho que é uma boa temperatura aí pra gente falar. Porque daí a gente não precisa dormir com tanta coisa, né? Encolhida, mas eu nada pode adoro soltar. também. Dormir frio gente. com um edredom quentinho também é gostoso. Mas é que aí né? eu começo a sentir frio na parte que fica pra fora. Pra fora. Sabe? Então, 18 graus eu fico com frio na cabeça. Exato, tem isso também. E eu acredito que os sintomas vasomotores, o estrógeno ajuda bastante, né? Nesses estudos. E agora, pra manutenção do sono, é que é a progesterona. É a progesterona. Né? Como se ela fosse um calmante. E que manutenção, porque é isso que a gente quer, essa insônia de manutenção, que é despertar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir. Todo mundo quer isso, é isso que eles buscam. A gente tem alguns medicamentos que fazem esse papel, mas a gente não é com medicamento que vai conseguir. Às vezes a reposição hormonal, sim, né? Tô falando medicamento para dormir, que nem sempre precisa. E essa terapia cognitiva comportamental para insônia, que ela não é só higiene do sono. Tem gente que acha que é só higiene do sono, já faz tudo certinho. Meu último café depois do almoço. Toma café, mas não sabe que o chá tem cafeína, né? E que toma energético no meio da tarde. Então tem outros tipos de cafeína que aqui não é muito comum, mas às vezes tem chimarrão. Né? Todas essas bebidas. Que tem mais. Que tem, muito. Uma vez eu fui em um congresso brasileiro em Porto Alegre e eu tinha dado 36 horas de plantão. E aí voei e fui pra lá. Aí cheguei lá à noite. A gente jantou e, vamos tomar um chimarrão, né? Meu pai, né, foi criado no Centro-Oeste, então ali quase, né, divisa, tomava o gelado, que é o tererê também, mas ele toma os dois. Tá. Então, né, provei de criança isso, vamos tomar. Menina, não dormi nada, eu fiquei mais 24 horas no ar. E quanto de cafeína que não deve ter? Quando eu tava na faculdade, eu tomava muito café. Né? Eu tenho uma coisa assim, apagou a luz, começa a liberar minha melatonina e eu embarco. Boa. Só que na faculdade, a gente ficava o quê? No data show, né, gente? Isso. Exato. Apagada. Então, eu precisava tomar café pra formar. Médica, eu precisei do café. Mas aí, depois chegou uma época em que eu comecei a ter ali um distúrbio do sono. Aí, o pai de uma amiga minha me deu fluoxetina pra tomar. Gente, eu tive uma síndrome das pernas inquietas. Eu precisava subir e descer as escadas da República pra cansar a perna pra conseguir dormir. Aí eu falei, não vai dar, parei de tomar isso. E aí eu resolvi o meu problema lendo livro. Quarto ano da faculdade, eu tava lendo um livro de histologia, porque não tinha coisa mais chata do que aquele livro de histologia. Mas você tá certíssima. Então, daí abajur e uma leitura chata. E aí eu embarcava e eu conseguia resolver o meu problema. Mas você tá certinho, então intuitivamente você fez certinho. Porque assim, uma das técnicas cognitivas que a gente precisa fazer, por exemplo, não tá dormindo, tem que sair da cama. A cama, gente, é pra dormir. É pra dormir. E relação sexual. Tem que saber. Dormir e relação sexual, acabou, não é pra mais nada. Tem gente hoje comendo na cama, trabalhando na cama, estudando na cama, maratonando série na cama. Quer fazer tudo na cama. E o seu a gente precisa condicionar o nosso cérebro, porque quando a gente tá deitado é pra dormir. Então ele não aprende. O cérebro aprende coisa errada e coisa certa. Né? Então, assim, a gente precisa fazer esse condicionamento. E se você não tá dormindo no meio da noite, a gente precisa fazer restrição de tempo na cama. Você precisa sair da cama, ir pra sala, uma poltrona com abajur de luz amarela. E ler um livro monótono, uma palavra cruzada. Tem gente que gosta de costurar, sudoku. Perfeito. Deu sono, volta pra cama. Não gosto de sair da cama. Mas é uma das técnicas que funciona. Tem que fazer. Tem que fazer, porque isso, gente, vai gerando uma pressão do sono pro dia seguinte. E essa restrição de tempo na cama, né? Às vezes a gente tira o paciente de um horário fixo, que é algo que a gente fala também, é regularidade de horários fixos de acordar e de levantar. Então, o despertador tocou 6 da manhã, levanta. Não é pra ficar ali no Instagram. Ficar tirando mais um cochilo, acorda, mais um cochilo, acorda. Isso não é bom. Né? Então, a gente fala de regularidade, quantidade e qualidade do sono. Qualidade é a apneia, que pode piorar a qualidade do sono, a síndrome das pernas inquietas. Quantidade é aquilo que a gente tentar ficar do 7 às 9.
E regularidade é horários mais regulares de dormir e de acordar. A gente não precisa ser um robozinho, às vezes final de semana, né? Enfim, mas assim, quanto mais diferente, um dia você dorme às 9, outro 2 horas da manhã, seu cérebro não vai entender que horas que ele precisa liberar os hormônios, tanto para o sono, quanto o cortisol, quanto a melatonina, o hormônio da fome e da saciedade, que é a leptina e a grelina. Então é uma dança dos hormônios que vai acontecer, o próprio intestino não funcionar. Quanto mais regular, né? Que aí a gente começa a ver distúrbios do ritmo circadiano, que tem diversos também, atraso de fase, avanço de fase. Enfim, tem diversos distúrbios do ritmo circadiano se você começa a mudar muito seu horário de dormir, né? Então assim, não tem… tá sem sono, sai da cama. Mas tem que ser uma leitura monótona, como você falou, o livro de histologia. Porque outro dia eu tava com uma paciente lendo serial killer de madrugada. Ou um livro muito bom que você quer terminar. Exato, eu não posso. Se eu soubesse, se eu começo a ler um livro que me pega, eu tenho que parar e só ler de manhã. Porque senão eu vou até acabar o capítulo. E o que eu acho que também que uma coisa que as pessoas precisam notar é quando você abre ali no celular o seu despertador. Gente, eu vejo umas pacientes que é cada horário. Eu falo, gente, o meu é sempre o mesmo. Porque aí falam assim, mas é porque fica irregular, às vezes… Eu falo, lógico, cada dia você acorda um horário. Eu tenho vários também. Mas porque, né, cada dia eu tô num lugar, numa função e tal. Mas eu normalmente acordo antes. Eu só coloco aquilo pra não perder a hora, eventualmente. O cérebro aprendeu. Você condicionou ele. 6 da manhã, se não mais tardar, 6 da manhã, no máximo 6 da manhã. Que às vezes no final de semana a gente até queria dormir um pouquinho. E aí, 6 da manhã de novo, enfim. Não, parece que é um reloginho mesmo, exatamente. Agora, outra questão que é importante até a gente falar são as pessoas hoje em dia dormindo com o relógio. Né, e ficarem viciadas em olhar o sono. Não só a notificação, mas olhar que não tá tendo sono profundo. Já gera ansiedade, gente. Exatamente. O ser humano já é ansioso. Aí tudo gera ansiedade, mais ansiedade ainda. Aí ele chega no consulta e fala, doutora, meu relógio tá me falando que eu não tô dormindo bem, que eu não faço sono profundo. Eu falei, mas é o seu relógio? É você ou o seu relógio? Senão tem gente que acha que o celular do lado. Enfim, hoje a gente tem diversos dispositivos. São os que a gente chama de wearables, mas você tem que dormir com ele. Então, é interessante, eu acho que tá avançando cada vez mais. A inteligência artificial tá vindo aí realmente para isso. Os algoritmos estão ajudando muito. Mas a gente não tem a mesma acurácia do que o relógio tá falando, igual uma polissonografia, que é o exame que a gente faz no laboratório de sono, tá? Tem uma boa acurácia, alguns mais, outros menos. Mas não que aquele sono… Ele subestima o sono profundo. Então ele mostra menos sono profundo do que realmente você faz. Tá. Geralmente a gente fica 50% da noite em sono profundo. E metade de sono não tão profundo. Tem anel também, não é? Anel, perfeito. O anel, os relógios, pulseiras, Fitbit da vida, enfim. Tem diversos dispositivos que têm nos ajudado. O que eu gosto de fazer? Comparar o paciente com ele mesmo. Então, assim, se você vai fazer uma intervenção, se eu vou fazer uma cirurgia. Então, vamos ver como que eram os dados do seu sono antes da cirurgia e depois. Pós-reposição hormonal, né? Pós o CPAP. Enfim, a gente pode comparar ele com ele mesmo pra ver. Ou no dia que for dormir, que eu peço a polissonografia, peço pra dormir com o relógio e depois a gente compara os dois. Legal. Perfeito. Legal. Aí ajuda. Muito bom, muito bom. Eu acho isso super interessante, porque… você falou isso, mas fica viciado no relógio e na comparação. É que nem no exercício físico, que você fica acompanhando a frequência cardíaca. Aí, nossa, mas a minha tá subindo mais. Lógico, você tá ficando mais ansioso de ficar olhando isso, né? Hoje tem até um termo pra isso, chama ortossônia. Há pessoas que estão viciadas em olhar o seu sono. Acorda, a primeira coisa, ai meu Deus, essa noite eu não dormi bem. E aí já fica cansado, né? Podia ser até que estaria melhor, mas já Exato. Hoje o mundo é tão ansioso, então isso vai gerando uma ansiedade aí realmente… Não, é um leque, né? Pessoa que acha que o problema é algo para dar disposição durante o dia, sem olhar para o sono, né? Se você não dormiu bem, vai acordar bem, né? Não vai ter um dia produtivo. E o outro oposto, né? Pessoa que tá gerando uma ansiedade que não tinha. Pra monitorar o sono. Exatamente. Então ajuda, mas não podemos ficar olhando só pra isso. Não, tem que ser tudo com equilíbrio, gente. Tudo que vira um vício, que vira uma coisa maçante, que é uma coisa que você gera essa ansiedade, não dá pra fazer, entendeu? E as notificações do relógio também pode despertar
Aí fica vibrando, às vezes não sei o que, aí incomoda que tá dormindo com o relógio. Gente, então eu não tem que consigo ter dormir muito… de anel. Então, tem Eu que ter não muito consigo, eu não cuidado. consigo dormir de brinco. Quando a gente é mais novinha, a gente dorme com qualquer coisa. Tem uma maquiagem, até os cílios postiços. Lente de contato. Nossa, E agora é eu tenho que verdade. tirar, eu tenho que Gente, tirar o anel. anos eu dormia de lente de Não, contato. hoje se eu acordar, quando Meu- dormir com leite, meu olho acorda. Meu olho nem abre depois, Minha né? oftalmo fala, bom, não é seu órgão-alvo, né? Porque fazer tudo errado. A única coisa é, dentro do hospital, não toco no olho, né? Uhum. E aí, depois da pandemia, eu passei a usar mais óculos e menos lente no hospital. Mas, assim, se eu tô de lente, não… Só se for em casa, com mão lavada e tal. Mas Uhum. senão, não toco no olho. Sim. Mas fora isso, fazia 36 horas de plantão Sim. de lente. E dava aquela cochiladinha. Hoje em dia, se eu esquecer de tirar e deitar de lente, Não, problema. 1h da manhã eu acordo. O olho todo Exato. ressecado. Eu também. Eu também tô no, Eu tenho nesse que mesmo levantar e pico. tirar. Falar, ai, por que eu não tirei? Tipo, já tô quase embalando. Nossa, eu não tirei, deixa eu tirar, porque depois eu Gente, não quero acordar. anel Perfeito. e brinco, pra mim, já mudou, entendeu? Como a gente vai ficando mais exigente com o nosso Sim, próprio exatamente. sono. Gente, o colchão, o travesseiro. Quando você vai pro hotel, o travesseiro não é bom. Você dorme pior, enfim. Mas E quando o travesseiro do hotel é bom que você quer levar pra casa. Isso também é Tem bom, esse viu? também. Hoje em dia, cardápio de algum… tá todo mundo investindo muito, né, no sono, gente. Assim, graças a Deus, hoje o sono, ele tem sido reconhecido como um determinante de saúde e bem-estar. Uhum. Né? Nós da medicina do sono estamos muito felizes com isso, porque ele é um pilar muito importante pra gente viver bem. E ele tem sido reconhecido. Então, hoje tem o turismo do sono. Hotéis que fazem cardápio de travesseiro, músicas, a lavanda, o cheirinho, o ruído branco pra dormir. Né? Delícia. Enfim, tudo que… Tem gente que viaja pra dormir. Porque o dia a dia é tudo tão corrido. Né? A mulher no puerpério, o que ela quer? Ela quer dormir. Sim. Ela quer dormir. É. Então assim, verdade. gente, dormir é um pilar muito importante. Ele entrou também como agora o 8º pilar da Academia Americana de Cardiologia. Tá? Então, junto com controlar colesterol, junto com controlar a pressão alta, com atividade física, com alimentação, tá o sono. Ele é um pilar da medicina do estilo de vida. Sim. E é isso, é mudança de hábito. Mudar hábito não é fácil. Não é de uma hora para outra. Mas se a gente não olhar, mapear o hábito que você precisa mudar, você não vai conseguir ter essas quantidades de horas suficientes para estar bem no dia seguinte. Sim. E um dia de uma noite mal dormida, no dia seguinte você já tá mais irritada, Você não consegue já não recuperar, quer, assim. você não consegue recuperar. E aí o isso hormônio não trata isso. Não. Enfim, Não vai ser o hormônio que vai te dar a disposição que você busca. Isso, então Se não dormir bem à noite. É então, fundamental olhar pro sono. é fundamental. Então, ele é um pilar muito importante. Junto com… Se tem alteração hormonal, se tem sintomatologia, é maravilhoso a reposição hormonal. Mas a gente precisa olhar o que tá por trás. É tudo, né, Tudo gente? É um na combo, raiz. não é só a pílula mágica que você vai tomar e vai cuidar de tudo. A gente tem que olhar para todos os pilares, tem que fazer nossa lição de casa, Temos. né? Porque é isso, não adianta, a gente falou isso na cirurgia plástica, não adianta só, sei lá, e reduzir sua mama, se você não mudar o seu hábito, se você não mudar, se corrigir sua flacidez, se você não tiver uma alimentação. O sono não adianta, a gente viu que no sono tudo impacta, o hormônio impacta, a alimentação impacta, a atividade física impacta, isso. o Anatomia gerenciamento do estresse impacta, a anatomia impacta. Então, é isso, não dá pra gente fazer o que sempre fez. Eu acho que você deve ouvir sempre, mas eu sempre dormi bem, eu sempre… Tá bom, mas assim, Agora a gente tá mudar. amadurecendo, nosso corpo tá envelhecendo, nosso colágeno tá E diminuindo. principalmente tá tendo repercussão no dia a dia. É Uhum. isso. Então vamos olhar isso. pra isso, vamos tratar como se deve, né? É. É muito frequente a paciente vir me pedir receita de Zolpidem, porque apaga, Uhum. né? Só que daí fica cada 2 horas tomando. Exato. Não, isso é um grande problema. Gente, O Zolpidem, então, é um hipnótico aí do sono que no passado achavam que ele não causava efeitos colaterais importantes. Que não mas causa, viciava, que não como os viciava. benzodiazepínicos. Exatamente, perfeito. Quando ele chegou, foi isso. Foi essa a propaganda. Foi essa propaganda, que era medicação mais usada nos Estados Unidos. Mas não foi o que a gente começou a ver. Né? Desde precisar da tolerância de você precisar cada a gente vez tomando mais. durante o dia. Tomando Durante o dia, mas aí quer até buscar uma euforia, Uhum. né? E pode ter muita alucinação. Você vê as pessoas aí comprando uma cabra porque tomou o Zolpidem. E isso vai Sobre uma virar viagem pra Nossa, pra um gente, país aleatório. exatamente. É uma medicação difícil da gente tirar, mas dá pra fazer.
né, com o controle adequado, com essa terapia adequada, com mudança de hábito. A pessoa tem que querer. Uhum. Sim. Mas hoje em dia é muito raro a gente precisar usar. E quando usa, por exemplo, 8 semanas. Sim. Tá? Uhum. Não ficar usando a longo prazo essa história Pra de tirar do renovar. looping ali. Às vezes a gente precisa, né? Mas ela é usada com medicação muito de SOS. Uhum. Mas não pra ser usada todas as noites. É muito pontual, assim, como luto. É tipo uma coisa Isso. pontual. Assim. Não é um medicamento que a gente usa aí de jeito nenhum no dia a dia. De rotina. Porque eu acho que é até pior. Piora. Porque o benzodiazepínico vai dar uma ressaca no dia seguinte, vai dar… E o Zolpidem não. E aí a paciente por quê? Enfim, o benzodiazepínico, ele já também piora o relaxamento muscular e causa mais apneia. Ele não deixa você aprofundar no sono profundo. E aí não libera realmente os hormônios de crescimento quando é da criança, o hormônio necessários pra ficar bem. Tem algo muito interessante que é nesse sono profundo que hoje foi descoberto o sistema glinfático. O sistema glinfático, gente, é como se fosse uma faxina do cérebro. Então, tudo que a gente foi acumulando ao longo do dia, proteínas, pensamentos, que não é adequado, à noite precisa fazer essa faxina. São os faxineiros do sono que só vai acontecer no sono profundo. Então, se você não faz o sono profundo, no dia seguinte você vai ficar mantendo essas proteínas, até aquelas proteínas beta-amiloides, que pode dar demência. Sim. Então, assim, a gente precisa ter esse sono profundo para poder ter essa faxina. Sim. É os faxineiros do sono, do sistema Então, glinfático. 50% do sono profundo. Eu vou começar a fazer conta. Você tá me dando um monte de lição de casa. Entendeu? Que agora eu comecei a pensar, porque eu tenho sono profundo, isso eu consigo aprofundar, mas eu acho que eu não sei se tá 150% do meu sono, não. A gente tem precisa fazer essa faxina. Assim, por volta de 20% desse N3, que é o sono de ondas lentas, e 20 a 25% do sono REM. O sono REM é o responsável por memória, concentração, aprender algo novo. É onde a gente sonha mais. Não que a gente não sonhe nas outras fases do sono, mas é no REM que a gente sonha mais. Mas também é no REM que tem mais instabilidade cardiorrespiratória, que também pode ter mais apneia do sono. Enfim, a gente tem que olhar tudo isso, E de sono leve, o N1 é por volta de 5% e o N2 por volta de 45%. Então essa é mais ou menos a porcentagem que a gente tem de cada fase do sono. E a maioria desses distúrbios do sono que a gente comentou, todos fragmentam a noite de sono, diminuindo o tempo total de sono, aumentando a fragmentação, diminuindo a eficiência. E acordando cansado, parecendo que dormiu e não descansou, sem energia. Então, realmente, vamos dormir bem. Não, precisa olhar pra isso com muito carinho. Com muito carinho, exatamente. Eu acho que a gente falou tudo. Tem mais alguma coisa? Acho que, né? Acho Lembramos que a gente de fez tudo. Acho que a gente falou bastante do sono. Acho que a importância está aí. Cada vez mais é um pilar, né? Um pilar importante, como o exercício físico, como alimentação, como gerenciamento de estresse, como tudo que a gente fala. E é um combo de tudo, né? E a mulher, ela passa nessas provações da vida, na maternidade, no puerpério ali da privação do sono, desse desencontro, que tem que tomar muito cuidado para tentar manter no mínimo, o mínimo saudável ali no puerpério. E no climatério vem mais um distúrbio do sono. E que a gente sabe que a falta de sono, ele vai mexer ali no nosso cérebro, no nosso aumento de chances de demência, de perda de memória. Perfeito. Então, isso é bem importante. E a importância da lição de casa, da disciplina, né? Disciplina, mudança de hábito, né? Às vezes eu falo com uma paciente assim, duvido que você consegue deixar seu celular uma semana aqui comigo. Não consegue. Não consegue deixar na sala pra dormir no quarto. Eu durmo com o meu celular do lado pra emergência que eu atendo, mas ele fica carregar no no banheiro. Não dá pra deixar pra carregar no banheiro. Não, e fica aquilo do tremer, aí a pessoa dá uma olhadinha assim, que treme as mensagens, meio silenciado. É outra coisa. Aí que dá uma olhadinha, não, eu não vou. Nossa, eu deixo meu celular lá, mas cada tremida que dá é uma pesadinha de atenção que dá. No celular é uma coisa que devia ser abolida, né? E eu acho que à noite. E agora as pessoas colocam acabou. @ pra te chamar ainda, pra notificar o WhatsApp, porque. Né? Porque aí você tem que bloquear até o @ que te chamam ali. Mas é isso. Tem mais alguma coisa, Tati, que a gente você esqueceu quer? de perguntar, que a gente esqueceu de falar, que você acha importante? Não, vamos cuidar dessas mulheres. Hoje é isso que a gente falou. Acho que talvez as mulheres aí na década de 80, 90, não tinha tantas informações. Hoje a gente tem muita informação boa. Não dá pra negligenciar esse período que a gente tá passando. A piora do sono, ela realmente
acontece nesse período e ela pode modificar diversos parâmetros da nossa vida. E a gente ainda tá nova, né, gente? A gente tá na metade das nossas vidas. Então, se a gente quer exercer a atenção plena, que a gente quer a potencialização mesmo de tudo que a gente faz, o sono é um pilar muito importante, é fundamental. É o nosso superpoder. Exato. Vamos cuidar do que a gente pode cuidar. Vamos cuidar do que a gente pode cuidar. E dormir não pode… Tem que pôr na agenda. Põe essas 7 horas aí na agenda. Verdade. E como a gente coloca tudo na agenda. E não é à toa que a gente precisa de 7 horas. Entendeu? A gente precisa de 1 hora de atividade física, 1h30. Por que a gente precisa de 7 horas? Não é à toa, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Não é à toa. E isso não foi mudando ao longo da vida. Né? Então, o dia não deixou de ter 24 horas. Não deixou. Então, se a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, que sejam boas horas de sono, com qualidade, quantidade e regularidade. Perfeito, maravilhosa. Muito obrigada. Espero que você tenha aprendido bastante com a gente, se identificado, se instruído aí. Curta, compartilhe para outras pessoas, compartilhe para aquela pessoa que ronca, compartilhe para aquela pessoa que não dorme bem, que você conhece, né? É isso, que gente. acorda sempre cansado, né? É isso. Que possa aprender e se instruir com a gente também. Obrigada e até mais. Muito obrigada, meninas. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Muito bom.